Oi, gente. Estou aqui então iniciando as nossas transmissões de alguns vídeos sobre trechos das disciplinas que nós estudamos. E vou começar a falar com vocês especificamente sobre o tema ilicitude, né? Referente à disciplina ilicitude e culpabilidade do segundo e terceiro períodos matutino. Bom, como eu já havia dito para vocês, e até postei, fiz questão de postar lá no meu Instagram, né, @professora Natália, nós fizemos essa recomendação que vocês fizessem esse acompanhamento da disciplina também pelo material online que está disponível para vocês na plataforma digital da Unip, certo? Então, nessas primeiras considerações, eu vou estar até mesmo me baseando em boa parte naquilo que é disponibilizado, naquilo que vocês conseguem ter acesso através da plataforma digital. E quando a gente começa a falar sobre ilicitude, né, a gente volta para aquele nosso início, tomando por base o conceito analítico de crime. Nós sabemos que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Bom, o fato típico foi objeto de estudo no semestre anterior e a partir de agora a gente entra realmente no estudo da ilicitude. Quando vocês vão acompanhando, e seria até interessante que vocês me acompanhassem também utilizando esse material. Nós verificamos que, genericamente, o próprio Código Civil vem falando sobre ato ilícito, né? O ato ilícito está lá no artigo 186 do Código Civil, ele vai ser representado através de qualquer ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. Bom, nós sabemos que o conceito de ato ilícito ele é bem abrangente. Para fins penais, essa ilicitude ela é diferente, né? Portanto, já de antemão, nos parece bastante claro que o ato ilícito para o direito é um conceito bem mais amplo do que a ilicitude para fins de direito penal. Nós sabemos que o fato típico, ele tem uma previsão na norma penal incriminadora, e isso é uma decorrência do princípio da legalidade, né, imperativa que exista essa previsão legal, narrando a conduta típica e combinando a respectiva sanção penal. Bom, a partir daí, o que nós podemos observar, até com base naquilo, ou sobretudo, né, com base naquilo que é disponibilizado para vocês? De uma maneira ampla, a gente vai dizer que a ilicitude, ela é essa relação de contrariedade da conduta típica com o ordenamento jurídico. Agora, de uma maneira bastante clara, quando é que nós teremos um fato típico e ilícito? Na verdade, nós vamos observar a ilicitude exatamente quando não houver nenhuma das suas causas de exclusão. Então, o sujeito praticou um fato típico. Olha, o sujeito matou alguém. A princípio, se eu não vislumbro o enquadramento em nenhuma das excludentes da ilicitude, esse fato típico também será um fato ilícito, né? E aí eu havia dito para vocês também vão observar isso no material que foi disponibilizado, que o fato típico, ele exerce uma função indiciária da ilicitude, né? Adotando aquela teoria que eu mencionei para vocês de uma maneira mais minuciosa, que é a teoria da ratio cognoscendi. Se o fato é típico, muito provavelmente esse fato será ilícito. Agora, esse fato será ilícito se nós vislumbrarmos a existência ou a não existência, né, melhor dizendo, de uma excludente da ilicitude. Então, vejam só. Nós temos algumas ponderações aqui sobre a ilicitude formal, a ilicitude material. Interessante que vocês façam essa leitura para que nós possamos, a partir de então, entendendo que a ilicitude tem esse caráter indiciário, né? O fato típico tem um caráter indiciário da ilicitude. Vejam só, nós passamos ao estudo das excludentes da ilicitude.
As excludentes da ilicitude, como eu também já havia dito para vocês, e aproveitem para pegar o caderninho, né, e relembrarem dessas considerações todas que foram tecidas em sala de aula, essas excludentes da ilicitude, elas podem estar na parte geral, e no momento são essas que nos interessam, na parte geral do Código Penal. Nós podemos ter excludentes da ilicitude na parte especial do Código Penal e, eventualmente, na legislação extravagante ou na legislação especial. E nós podemos também nos deparar com causas supralegais de exclusão da ilicitude. Como o nosso objetivo, por hora, é tratar das causas excludentes da ilicitude previstas no Código Penal, nós começamos, portanto, falando da primeira delas, né, quando nós vamos até o artigo 23 do Código Penal, nós temos lá roladas essas causas, e a primeira delas é o estado de necessidade, né? Nós falamos bastante sobre estado de necessidade, e o artigo 24 do Código Penal, ele vem estabelecendo o que seria o estado de necessidade, né? Então, da leitura da lei, fica claro que considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Bom, então, com base nisso, nós podemos depreender quais seriam aqueles requisitos, os requisitos objetivos e o requisito que a gente chama de requisito subjetivo para a caracterização do estado de necessidade. Já de antemão, eu esclareço a vocês que no material já se faz, antes mesmo do estudo acerca dessas características, é feita uma análise da existência de uma teoria unitária sobre o estado de necessidade e uma teoria chamada de teoria diferenciadora, o que nós também fizemos em sala de aula, né? Lembrando que para essa teoria unitária em relação ao estado de necessidade, somente vai caber a alegação dessa excludente quando o bem jurídico sacrificado for um bem jurídico de menor ou de igual valor ao bem jurídico protegido. O Código Penal, o nosso Código Penal, nitidamente fez a opção pela teoria unitária, diferentemente do Código Penal militar, que adotou a teoria diferenciadora. De acordo com a teoria diferenciadora, admite-se que o sujeito haja em estado de necessidade, sacrificando um bem jurídico de menor ou igual valor, e aí, nesse caso, nós temos uma excludente da ilicitude, e, eventualmente, também se admite que haja o sacrifício de um bem jurídico de maior valor. Só que, nesse caso, nós não estaríamos diante de uma excludente da ilicitude, e sim de uma excludente da culpabilidade. Também assunto sobejamente tratado com vocês em sala de aula. Então, relembrando essa questão das teorias, que isso é bastante importante para o nosso estudo e para o que também futuramente vai ser objeto de cobrança, eu passo a fazer uma análise aqui, né, rápida, desses requisitos tidos como os requisitos objetivos para a caracterização do estado de necessidade. Valendo, inclusive, destacar que é bastante interessante vocês observarem que foram colacionadas algumas jurisprudências aqui que tratam de situações concretas nas quais houve ou não reconhecimento de estado de necessidade. Importante que vocês leiam isso. Há uma particularmente aqui que vem dizendo, olha, o reconhecimento do estado de necessidade na conduta de um agente, de um sujeito, que sem possuir habilitação para dirigir veículo automotor, ele toma a direção de um carro para levar o filho que estava acometido por uma febre muito grave ao hospital, já que naquela situação não lhe era possível realmente exigir uma outra conduta. Então, observem que nós temos outras situações, outros exemplos, diversos também daquele que trabalhamos em sala de aula, que são importantes que vocês tomem conhecimento
para que, de fato, nós possamos compreender que o estado de necessidade, ele é passível de alegação, sim, em diversas situações concretas e figura, sem dúvida, como uma tese defensiva importantíssima, né? Exatamente em razão de afastar a ilicitude e, como nós sabemos, afastada a ilicitude, afastado também a própria existência do crime, né? Já que nós precisamos dos 3 substratos: fato típico, ilícito e culpável. Bom, importante observar que no estado de necessidade deve existir uma situação de perigo, né? Embora a lei fale tão somente em perigo atual, nós sabemos que entende-se que o iminente também estaria abrangido. Esse perigo ele deve ameaçar um direito próprio ou alheio. Nós temos a possibilidade do estado de necessidade de terceiro. E esse perigo não pode ter sido causado voluntariamente pelo agente, né? O sujeito não pode ter sido o causador do perigo. Ele não pode ter causado esse perigo dolosamente. Nós temos até entendimentos em outro sentido. O sujeito não poderia ter causado essa situação de perigo nem dolosa nem culposamente. Isso também aparece no material de vocês. Contudo, o que prevalece é a alegação de estado de necessidade. Ela é descabida se o perigo foi causado de maneira dolosa por esse agente que depois pretende alegar o estado de necessidade. Bom, ainda... Vejam só, além desse perigo atual ou iminente, lembrando que esse iminente é produto mesmo da construção jurisprudencial e doutrinária sobre o assunto, porque nós realmente não encontramos essa menção a essa expressão iminente no texto da lei, nós também precisamos observar que é um requisito importante a existência, concomitantemente à existência dessa situação de perigo. E faço uma observação aqui. Outro julgado bem interessante que foi colacionado diz respeito à questão de porte de arma, né? A eventual alegação de estado de necessidade em razão de uma situação de perigo bem genérica. Lógico, todos nós temos uma série de temores em relação a questões de segurança pública, mas houve a seleção de alguns julgados aqui que mostram claramente que o sujeito ele não pode alegar estado de necessidade simplesmente a bem da falência, né? Se a gente pode adotar uma expressão tão abrangente, não vamos falar em falência, talvez das dificuldades que enfrentamos em matéria de segurança pública. Isso não seria o bastante, isso não seria o suficiente para se entender que existe um perigo atual que justificaria de antemão a incidência dessa excludente. Então, o fato do sujeito portar arma de fogo, como vocês podem ver nesses julgados, ele não cola, né? Ele não funciona como a alegação de estado de necessidade, tá? Assim como, um pouco mais adiante, vocês vão verificar também que as dificuldades econômicas, que a situação de dificuldades também envolvendo a obtenção de um trabalho, a aferição de uma renda digna, não vai justificar de antemão o sujeito adentrar o mundo do crime, né? Muitas vezes, olha, não, o sujeito ele estaria abrigado pelo estado de necessidade. Por quê? Porque o Estado não lhe concedeu as oportunidades, né, merecidas, em tese, a todos os cidadãos, e por isso ele ingressou no mundo do crime. Isso também é descabida a alegação de estado de necessidade. Quando vocês forem realizar essa leitura, vocês vão verificar também que existem alguns julgados nesse sentido, e se existem julgados é porque essa alegação foi levada à apreciação do Poder Judiciário. Bom, eu já falei para vocês que esse perigo pode ameaçar um direito próprio ou pode ser também um direito alheio, né? E isso fica bastante explícito pela própria leitura, pelo próprio teor do artigo 24 do Código Penal. Vejam ainda, frisa-se a situação do perigo não ter sido causado pelo agente. Então, nós falamos sobre isso, dizendo que esse perigo não pode ter sido causado dolosamente. Bom,
E ainda lembrar da questão da inexistência do dever legal de enfrentar o perigo, né? Porque aquelas pessoas que têm o dever legal de enfrentar o perigo, a princípio elas não poderão invocar o estado de necessidade. Agora, naturalmente, como eu já até havia dito a vocês em sala de aula, espero que todos se recordem, não faz sentido se exigir desse agente que tem o dever de enfrentar o perigo que ele adote uma postura suicida, né? Se ele se depara com uma determinada situação na qual já de antemão se enxerga que fatalmente ele será atingido, e aqui a gente tem um julgado que fala disso muito bem. Olha, de nada adianta o bombeiro atirar-se nas correntezas de uma enchente para tentar salvar uma pessoa, quando é evidente que ao fazê-lo, ele morrerá sem atingir o seu intento. Eu também tinha dado algum exemplo parecido com vocês, falando, olha, um prédio completamente tomado por chamas, totalmente fora de controle, e você exigir que o bombeiro entre sabendo que a atitude dele é uma atitude kamikaze, né? Nós temos aí, em relação a essa, fala-se aqui da conduta lesiva, né? Da questão de você se defender dessa conduta lesiva, e mais, lembrando, inclusive, que no estado de necessidade fala-se de perigo, né? Diferentemente da agressão, que depois a gente vai trabalhar lá na legítima defesa. Sempre valendo lembrar que existe aquela observação em relação à inevitabilidade do comportamento. Fala-se muito que se o agente, diante daquela situação de perigo, ele tem como adotar um outro comportamento que não seja esse de confronto, ele deverá fazê-lo. Tá? E também nós temos observação sobre isso. Olha, se de repente a fuga é possível, a fuga é preferível ao sacrifício do bem, né? Então, essa é uma outra observação que merece aqui o nosso destaque. Agora, vejam só, nós temos ainda outras conjecturas que são importantes, e eu falei para vocês que o fato de o agente saber que está agindo em estado de necessidade é imprescindível para a própria caracterização da excludente ou da justificante. Vamos lembrar disso também, né? Porque nós podemos falar de excludente da ilicitude ou justificante ou causa de justificação. Então, diante disso, para a caracterização de quaisquer, inclusive, dessas excludentes, o sujeito, ele deve conhecer, é um requisito, é aquilo que a gente chama de requisito subjetivo, lógico, do ponto de vista prático, existe uma dificuldade em detectar, né, aquilo que está no plano das intenções, mas numa perspectiva teórica e também, lógico, na análise de caso concreto, deve-se observar para a própria configuração do estado de necessidade que o sujeito, ele deve ter ciência de que ele age em estado de necessidade, certo? E aí, um pouco adiante, vocês vão verificar que existem algumas outras classificações. Nós podemos falar de estado de necessidade próprio, de terceiro, estado de necessidade real, o estado de necessidade putativo. Lembrando que eu falei para vocês em relação a essas questões putativas, né? Quando o sujeito age de maneira putativa, na verdade ele está em erro, né? E quando ele está em erro, vejam bem, o estado de necessidade putativo, assim como a legítima defesa putativa, nós temos que verificar em relação a que existe esse erro. Por quê? Porque eu posso ter um erro de tipo e, eventualmente, eu posso ter também um erro de proibição, que foi aquela parte que nós estudamos sobre as discriminantes putativas. Estado de necessidade defensivo, o sujeito, a retaliação vem em relação ao próprio provocador do fato, quando eventualmente isso acontecer. O estado de necessidade agressivo, quando acaba sendo atingido um terceiro inocente. Eu também havia dito para vocês isso em sala de aula. E nós temos, assim, diversos assuntos, diversos julgados interessantes sobre esse assunto, inclusive com um destaque aqui nas observações finais em relação a crimes habituais e permanentes, em que há uma dificuldade de você enxergar esse perigo atual, embora não se possa falar que é vedado, não se admite em absoluto o reconhecimento do estado de necessidade. Inclusive há essa ressalva no sentido de que a doutrina e a jurisprudência vão admitir excepcionalmente, e no final essa questão de estado de necessidade e dificuldades econômicas.
Bom, gente, então sobre estado de necessidade, fiz aí um apanhado geral sobre as principais questões, baseada em boa parte naquilo que está disponível para vocês, tá? Nesse material. Todo mundo me perguntando muito, vamos aproveitar uma oportunidade mais específica, quando nós abrirmos para questões, para que a gente possa falar muito da eventual subtração de álcool em gel, máscaras de proteção e a caracterização ou não do estado de necessidade. Já fiquem com isso na cabeça para a gente pensar e depois a gente discutir, ok? Valeu!